Eu não sei porque no estado de Goiás tem essa dificuldade do povo entender as coisas. Vivemos em um país democrático, de liberdade de expressão. Mas nem tudo que eu penso, ainda que seja verdade, eu tenho autoridade para falar. Eu cooperei em igrejas que o meu pastor presidente era analfabeto de pai e mãe. E quando eu chegava no culto de doutrina, a igreja ficava assim, ó, ambicionando, anelando que eu desse o ensino. Mas era o meu pastor que pregava. Nunca murmurei, nunca falei mal dele, que ele pregou errado, que ele não sabe pregar, que eu sei mais do que ele. Suzana está aí. Aguentei 9 meses sentado no banco, sem dar um culto de doutrina, porque só era ele que pregava, e a igreja querendo me ouvir. Nunca reclamei, nunca murmurei, nunca disse que sabia mais do que ele, nunca repreendi ele. E eu não sei porque nesse estado as pessoas não aprendem isso, não sabem o que é ética. E sabe por que não aprende? Porque são igrejas e crentes que estão na fronteira. Um pé no Egito e um pé querendo ir para Canaã. Nesta noite, Deus me trouxe aqui para arrancar teu pé com tudo do Egito e levar para Canaã, para a terra de leite e mel, para a salvação. Quem pode levantar a mão e glorificar o nome do Senhor? Olhe para quem está do seu lado. Pode aplaudir ao Senhor. Tem gente querendo aplaudir. Dê glória a Deus, dê glória a Jesus. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: meu irmão, saia do meio termo. Corra para Canaã. Egito nunca mais. Terceira proposta de Faraó. E ele ainda deu uma de crente: ore por mim, pastor Moisés. Foi assim ou não foi? Mas não vá muito longe não, fica aqui na fronteira do Egito. Sabe o que é que Moisés respondeu? Olha que coisa linda. E Moisés disse: não, diga não. Não convém que façamos assim. Por que nós sacrificaríamos? Versículo 29. E Moisés disse: eis que eu saio de ti, ainda vou orar ao Senhor, e esses enxames de mosca se retirarão amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me. Meu irmão, saia do meio termo. O diabo está lhe enganando. Você que não se envolve na obra, que não ajuda na obra, que só reclama, que só critica, que só murmura, tira o pé do Egito. Olha o que é que Moisés disse: contanto que ele não mais me engane. Sim ou não? Tenha discernimento. Versículo de número 30. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. A terceira proposta de Faraó, capítulo 10. Terceira proposta de Faraó, versículo de número 8. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele lhe disse: ide e servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Diga, quais são os que hão de ir? E Moisés disse: havemos de ir com os nossos, e com os nossos, e com os nossos, e com as nossas, e com as nossas, e com os nossos, havemos de ir, porque festa do Senhor nós teremos. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Olha aqui para mim. Faraó perguntou: quem é que vai com vocês sair do Egito? Aí Moisés perguntou: vai os meninos, as meninas, os velhos? Aí Faraó disse assim: não, vocês vão, contanto que deixe os meninos e as meninas aqui no Egito. Terceira proposta de Faraó. Faraó tem interesse nos nossos filhos. Um coração infantil é uma terra fértil. O que plantar, dá certo. Amém? Diga assim comigo: um coração infantil é uma terra fértil. O que plantar, dá certo. Se você chega a um coração de um menino, de uma menina, e planta palavrão, gíria, rock, funk, pagode, você vai ter uma colheita de pecado. Sim ou não? E tem filho de crente, irmãos, 2, 3 aninhos, não sabe nem falar papai e mamãe direito. Chama um palavrão desse tamanho, e o papai e a mamãe acham bonito. Fala de novo, filho.
Fala de novo, filha. Que lindo, fala de novo. Se você planta pecado, você colhe pecado. Agora você pega um coração infantil e planta louvor a Jesus, palavra de Deus, historinhas infantis da Bíblia. Você vai ver uma menina e um menino cheio do Espírito Santo, servindo a Jesus de Nazaré. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu falei ontem lá em Recife, que tem uma menina aqui, que quando os pais estão muito atarefados, e os pais estão muito cansados, que não aguentam vir para o culto na quinta-feira, ela até chora. Não, mãe, não, pai, mãe, eu quero ir, eu quero ir. É uma menina, e nem quer subir. Fica aqui no culto de doutrina. O que tem crente velho, adulto, que não aguenta ficar 2 horas para adorar a Deus e aprender a palavra, a criança aprende. Aí um dia botaram ela lá para cima, para o culto dos meninos. 30 e poucas crianças. E a tia, eu soube que a tia deu oportunidade para ela fazer a leitura. Aí ela abriu a Bíblia, fez a leitura, e quando fechou a Bíblia, que disse amém, aí a tia disse, amém, pode sentar. Ela disse, não, agora eu vou pregar. Está aqui. Agora por que, irmãos? Porque as crianças, nossos filhos, não serão os jovens e a igreja do amanhã. Essas crianças é a igreja de hoje, é elas que Deus vai usar. Deus ainda batiza a criança e usa a criança no poder do Espírito Santo. Quem crê nisso, levante a sua mão e glorifique a Deus. A terceira proposta de Faraó é interessado nos nossos filhos. E Moisés disse, não vai ficar menino nem menina, até os velhos e anciões vão conosco para Canaã. Quem dá glória a Deus nesta noite? Para finalizar, a quarta proposta de Faraó, abra sua Bíblia, Êxodo capítulo de número 10. Êxodo capítulo de número 10. Versículo de número 24. Então Faraó chamou a Moisés e disse, ide e servi ao Senhor, somente fique conosco as vossas, e o final, o que é que está escrito? Não, ele disse, olha, vocês querem adorar o Deus de vocês, fora do Egito? Pode ir embora, até as crianças podem ir com vocês, foi assim ou não foi? Pode ir com você, mas tem que ficar aqui, vossas vacas, vosso gado, todo o vosso tesouro fica aqui conosco. Sabe qual é a quarta proposta de Faraó? Ele não quer, irmãos, que você se entregue por completo na obra de Deus, porque as vacas e o gado era o elemento de oferta no altar do sacrifício. Como é que Israel iria sacrificar no deserto sem animal, sem gado, sem vaca, sem ovelha, sem cordeiro? Vocês estão entendendo isso ou não? É o que o diabo coloca na mente de muitos crentes. É aí que eu não entendo, irmão. Moisés diz, contanto que não me engane. Diga, contanto que não me engane. O diabo ainda diz assim, ore por mim. Dá uma de crente. O diabo fala na mente de muitos crentes. Aí diz assim, olha, não dizime não que o dízimo é da lei. Você vai dar oferta para pastor? Pergunta ao irmão Paulo Cabral, se eu pego em 1 centavo dessa igreja, eu só assino o relatório final do mês. Eu não levo o dinheiro da igreja para minha casa. Eu não manipulo o relatório da igreja. Ninguém dizima para pastor não, irmãos, pelo menos nessa igreja. Cada centavo da sua oferta e do seu dízimo está empregado aqui, olha, para a glória de Deus e para a sua felicidade espiritual. Mas o diabo diz assim, olha, você quer adorar a Deus? Adore, mas não dê vaca e os bois, não dê oferta nem dízimo para Jeová não. Deixa aqui no Egito, foi assim ou não foi? Sim ou não? É muitos crentes na igreja. Uma irmã abençoada que eu mostrei para a Suzana, mandou uma mensagem esta semana no Facebook, de um vídeo de um pastor chinês, pregando que dízimo é anticristão, e sim da época da lei. E essa irmã me tem como um fenômeno, me tem como um pai. O esposo é uma bênção, é advogado, bem sucedido. Me hospedei várias vezes na casa dela. E ela disse, olha pastor, que coisa interessante. E eu digo, me engana que eu gosto.
Olha esse vídeo, pastor. Eu olhei 1 minuto do vídeo, porque quando se... Irmãos, olha, esse olho é irmão desse. Quando alguém joga uma pedra, eu já sei onde ela vai chegar. Vi 1 minuto de vídeo, aí eu escrevi para ela: irmã fulana, os cantidizimistas deveriam ter vergonha na cara e nunca passar na calçada de um templo, e nem entrar no templo. Por quê? Eu não entendo. Eles são contra o dízimo, mas usufrui da água do templo, sim ou não? Da luz do templo, sim ou não? Do papel higiênico do templo, sim ou não? Das poltronas do templo, sim ou não? Às vezes dos lanches gratuitos no templo, sim ou não? Usufrui da palavra de Deus gratuita no templo, sim ou não? De cura, de batismo com o Espírito Santo, sim ou não? Pede oração e Deus abençoa, sim ou não? Eu não entendo. Para mim uma pessoa dessa é um arregueiro. Diga arregueiro. Por quê? O Marcelo fica rindo, ó. Porque fica usufruindo de uma coisa que não coopera, não colabora, não contribui nas costas dos outros. Pega arrego nos outros. É verdade ou não é? Eu não entendo como é que um estado como Brasília e Goiás, as igrejas ainda predominam a ideia de não convidar cantor e pregador para não dar oferta. Eu não entendo que espírito de miséria foi instalado em Brasília e na região de Goiás. Se eu aprendo, irmãos, pelo evangelho do meu Jesus, que é dando que se recebe, que quanto mais você dá, mais você recebe de Deus. Vocês estão entendendo isso ou não? Um espírito de miséria, de não dar oferta, de não contribuir. Se eu sou abençoado por um pastor, por um cantor, eu tenho que abençoar também. Concorda comigo ou não? Mas em Brasília, em algumas regiões, não sabe o que é isso. Aí é contra dízimo, é contra oferta. São verdadeiros arregueiros. Olha, tem uma mamãe aqui que disse assim, tão humilde: pastor Severino, ore pelo meu filho, pastor. Está desempregado, recém-casado, ainda pagando contas do casamento. Dobrei meu joelho e fui orar. Depois de uns 2 meses, a esposa dele ligou para mim e disse: pastor Severino, que bênção, meu pastor. Meu esposo nunca trabalhou de carteira assinada, só fazia estágios, só estágio. Conseguiu nessa crise, pastor, um emprego de carteira assinada. Estamos todos felizes, já colocando tudo em ordem pela glória de Deus. Meus irmãos, Deus abençoa quem é fiel. Nós estamos aqui, barriga cheia, bem vestido, casa para morar, carro para andar, na crise que está no Brasil, mas Jeová tem cuidado da nossa vida. Tem ou não tem? Tem cuidado da gente ou não tem? E por que eu não ser grato ao Senhor? Não vá na de Faraó. Faraó quer que suas vacas, seu dinheiro, seus recursos, que é para ajudar a obra de Deus, você deixe no Egito. Mas sabe foi o que Moisés falou? Vou terminar agora. Olha aqui para mim. Glória a Deus. Moisés disse assim, levante a sua mão assim para mim. Moisés disse assim, diga assim: Faraó não vai ficar nem menino, nem menina, nem velhos, nem o gado, nem os animais todos, nem uma unha. Está escrito na sua Bíblia: nenhuma unha nossa vai ficar no Egito, porque quando Deus liberta, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fiquem em pé nesta noite e vamos adorar e glorificar o nome do Senhor. Quem está entendendo esta palavra? Quem pode adorar e glorificar ao Senhor? Meus amados, está conosco nesta noite uma pessoa reconhecida no Brasil e fora do Brasil. Um homem com 40 anos de ministério na área do louvor. Um homem que, se eu convidasse, eu não teria condições, pelo menos no momento, de pagar avião, de pagar um hotel, para ele estar conosco nesta ceia. Mas ele nos surpreendeu dizendo que estaria em Brasília, atendendo algumas agendas. E veio gentilmente celebrar esta ceia conosco e louvar ao nome de Jesus. Vocês querem receber este irmão em Cristo Jesus como bem-vindo em nosso meio? Onde está o irmão Marcos Silva? Venha para cá, meu filho. O seu companheiro também pode vir aqui para o púlpito.
Como é que a igreja de Valparaíso procede? Diga, irmão Marcos Silva, seja bem-vindo em nosso meio, juntamente com seus companheiros, em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe, amados. E a oportunidade está com Marcos Silva, enquanto nós vamos descer para... Os irmãos vão colocar as luvas e prepararmos o pão e o vinho para a nossa Santa Ceia. Glória a Deus. Leva ali em cima, meu filho.